Bom dia, tudo bem com vocês? Bom, hoje estamos aqui para mais uma videoaula de ciências, onde nós vamos dar início ao novo material, ao material do segundo semestre, ok? E vamos iniciar aí então na unidade 7, é uma continuidade daquilo que nós já estávamos vendo no material anterior, porque vem falando de cada um dos elementos naturais que precisamos para sobreviver. E ele já inicia com um dos elementos que é primordial para a existência de vida no nosso planeta, que é a água, né? Então nós vamos abrir aí a apostila, o material para vocês acompanharem na página 6. Bom, crianças, na página 6 é onde a gente inicia aí a unidade 7, que vem falando sobre o ciclo da água. Traz uma imagem com vegetação, traz uma imagem também com areia, com água, né? Mostrando aí justamente esse ciclo, tá? O que eu sei? Onde é possível ver água na imagem? Nós vemos a água aí logo abaixo, né? Na imagem. Como as nuvens se formam? Através dos vapores da água, né? Que sobem por conta do calor que existe. Esse calor aquece o planeta, né? A água evapora e formam-se as nuvens. Qual é a relação entre a chuva e a vegetação? Será que existiria vegetação se não tivesse água? Se não houvessem esses ciclos e épocas de chuva? Será que teríamos alimentos se não tivesse esse período chuvoso? Né? Nós já sabemos que não. A floresta ajuda a manter a qualidade da água do rio? Claro! É algo que nós já conversamos também sobre as matas ciliares, o quanto elas são importantes para manter a água no seu devido lugar, para manter a saúde de um rio, do seu curso. Então, é sim muito importante. Agora nós já vamos direto para a página 10, porque as páginas 8 e 9 nós faremos amanhã durante a aula online, juntos. Então, na página 10, vem falando aí sobre a água na natureza. Como encontramos essa água na natureza, tá? Grande parte da superfície do planeta Terra é coberta por água, que pode ser encontrada em diferentes estados físicos. O sólido, que é ela em forma de gelo, o líquido, que é a água normal, né? E o gasoso, que é em forma de vapor. Grifem aí as formas que nós podemos encontrar essa água. A água no estado sólido é encontrada na forma de gelo, nas geleiras, composta pelo acúmulo e compactação da neve, nos icebergs, pedaços de gelo que se desprendem das geleiras e em banquisas ou bancos de gelo, que são água do mar congelada. Já a neve é formada por minúsculos cristais de gelo agrupados em flocos formados pelo congelamento do vapor de água. Então, tem uma diferença aí entre esses icebergs, as geleiras e a neve, tá? E o granizo, que é um tipo de precipitação como a chuva, composto por pedaços de gelo formado nas nuvens devido à queda brusca da tempestade. Ou seja, está muito quente e de repente fica muito frio, muito rápido. Por isso que o granizo se forma, já se forma lá nas nuvens e cai a chuva em forma de pedrinhas de gelo, que é o granizo. Nós temos aí a ilustração, né, de uma geleira, tá? Essa geleira aí mostra algumas imagens na Argentina, como ela fica, um iceberg e também temos aí as imagens dessas banquisas. É muito importante saber a diferença e como cada um se forma, tá? Por quê? Porque são formados de maneiras diferentes, por conta justamente das temperaturas diferentes que nós temos no nosso planeta. Na mesma hora que está quente, já está frio, ou lugares onde é muito quente, outros também é muito frio. Então, existe, assim, essa oscilação de temperatura. E nós temos que saber diferenciar um do outro, tá bom? Certinho? Então, dando continuidade aí, nós vamos agora para a página 11, tá? Que vem também dando essa continuidade aí, mostrando o floco de neve ampliado cerca de 17 vezes
Por isso que alguns desenhos animados trazem ele dessa forma, mas ele não é assim, é porque aí ele já foi ampliado, né? Aumentou de tamanho. O granizo, que são gelinhos, pedrinhas de gelo, tá bom? Bom, grifem isso aí. A água em estado líquido é encontrada nos oceanos, mares, rios, lagos, lençóis freáticos e aquíferos. Além disso, a água no corpo dos seres humanos, dos animais e das plantas, entre outros seres vivos, assim como nas nuvens que são formadas por pequenas gotículas de água, até água. Nós temos aí, né, o mar em São Miguel dos Milagres, em Alagoas, e o Rio São Francisco, Velho Chico, entrando no estado do Alagoas, em agosto de 2017. As nuvens, formadas por pequenas gotículas de água em estado líquido, né? Ela evapora, ela se condensa, né? Lá em cima ela se condensa, formando as nuvens. E aqui fala que nós precisamos beber cerca de 2 litros de água por dia para repor o que perdemos por meio do suor, das fezes e da urina. Então, olha só o quanto a água é importante para nós, seres vivos, tá? Sem a água, não teria vida na Terra. Grifem aí também. Já a água em estado gasoso, ou seja, em forma de vapor, está presente na atmosfera, que é o conjunto de camadas de ar ao redor do planeta, sendo encontrada principalmente nas camadas mais próximas à superfície da Terra. O vapor de água, assim como os outros gases que compõem o ar, é invisível, certo? Nós não conseguimos vê-lo, mas sabemos que ele existe. Por quê? Você coloca uma roupa no varal para secar, de repente ela está enxuta. O que aconteceu com essa água? Ela evaporou, ou então ela continuaria ali. Então, o calor aqueceu a terra e ela se transformou, essa água que estava na roupa se transformou em vapor, tá? Mudanças de estado físico da água. Na natureza, muitas vezes a água muda de estado físico. Isso acontece, por exemplo, quando há aquecimento ou resfriamento da água. Grifem isso aí. Cada mudança de estado físico tem uma denominação diferente. E algumas delas são solidificação, né? Quando essa água passa do estado líquido para o estado sólido, vira gelo. Fusão, quando essa água que estava ali em forma de gelo sai daquele gelo, vai para o quente, toma um choque térmico e ela derrete. Então, houve a fusão. Vaporização, quando eu coloco uma roupa no varal ali para secar e aquela água simplesmente some, a roupa seca, evapora, então é vaporização. E a condensação é quando ela se condensa lá na nuvem e forma gotículas. Já viu quando a gente faz arroz e gruda aquele monte de gotinhas de água na panela do arroz? Né? Aquele ali é o vapor que subiu e parou ali na tampa. É assim que se formam as nuvens, porque ali a água se condensou. Aquelas gotículas formadas na tampa da panela é a água condensada, certo? Até condensação vocês vão grifar. A solidificação, quando é que ocorre a solidificação? Ocorre quando a água, grifem isso aí, quando a água no estado líquido é resfriada e uma determinada temperatura se torna sólida, formando o gelo, certo? Essa transformação ocorre nas regiões mais frias do planeta ou em determinadas épocas do ano, como no inverno. Então, a água está lá em estado líquido, é resfriada, se transforma em gelo. O que acontece aí? Qual é o tipo de estado físico? Qual foi a mudança? A solidificação, que passou do estado líquido para o sólido. Nós temos aí, em locais muito frios, né? A superfície dos lagos pode congelar, tá? Quando acontece a fusão? Grifem. A fusão ocorre quando a água em estado sólido, ou seja, o gelo, é aquecido e passa para o estado líquido. Ou seja, o gelo derreteu, se transformou em água líquida novamente. Isso é fusão.
Isso ocorre na natureza, por exemplo, quando o gelo que forma geleiras acumulado durante o inverno começa a derreter, devido ao aumento da temperatura com a chegada da primavera e do verão. Quando começa a esquentar nas regiões mais frias do planeta, o gelo derrete, formando corpos de água, como rios, córregos, lagos, tá? O que é a vaporização agora? Tia Grazi já até comentou antes, mas aqui está a definição. Grifem aí. A vaporização ocorre quando a água no estado líquido passa para o estado gasoso. Continuem grifando. Há alguns tipos de vaporização, como a evaporação, que ocorre de forma lenta. Um exemplo é o que ocorre com as roupas colocadas para secar no varal. A água evapora por causa da exposição à luz solar e ao vento, tá? Então, as roupas colocadas para secarem no varal passam pelo processo de vaporização por evaporação. Por quê? Porque a água evaporou. Então, eu tenho dois tipos de vaporização: a evaporação e a ebulição. A evaporação é de forma natural, acontece com a luz solar. Já a ebulição é de forma rápida, é quando eu aqueço a água, que é a questão da panelinha ali que a gente coloca no fogo, né? E aquele vaporzinho, aquela fumacinha sobe, certo? Então, grifem aí. Há também a ebulição, que ocorre de forma rápida, com o aquecimento da água, formando bolhas no líquido. Isso ocorre, por exemplo, quando fervemos água para cozinhar. Então, nós temos aí água fervendo, uma panela, né, que representa esse processo de vaporização por ebulição. Então, nós temos dois tipos de vaporização, crianças: a evaporação e a ebulição. A evaporação acontece de forma natural. Eu coloco ali a roupa secar, ou eu coloco um pano ali, ou deixo a água ali no piso, joguei água, ela secou sozinha. É evaporação. A partir do momento que eu quero fazer isso de forma rápida, que eu aqueço a água, já não é evaporação, é ebulição, certo? Continuando aí, então, na página 14, nós vamos falar o que é a condensação. Grifem. A condensação, também chamada de liquefação, ocorre quando o vapor de água é resfriado. E a água do estado gasoso ela muda do estado gasoso para o líquido. Isso pode ser visto, por exemplo, quando o vapor de água dos alimentos se liquefaz ao entrar em contato com a tampa da panela. Você já notou pela manhã o gramado ou o carro molhado? Essas gotículas de água se formam quando há grande quantidade de vapor de água no ar. Ao entrar em contato com a superfície fria, como a vegetação ou a lataria do carro, o vapor se transforma em líquido. Como a tia Grazi deu o exemplo também da panela, quando a gente coloca no fogo e tampa, né? E aí vem aquele monte de gotinhas lá na tampa quando a gente abre a panela, aquilo ali é a água que se condensou, que parou ali, tá bom? Então, nós temos aí ó, a formação do orvalho, também como ilustração, e temos a questão do aumento da temperatura e da redução de temperatura. Quando eu tenho aumento de temperatura, eu posso ter o processo de fusão e de vaporização. Como? No processo de fusão é quando o gelo se transforma em líquido, tá? Houve fusão. Vaporização é quando o líquido se transforma em vapor, em gás, tá? E passa para o estado gasoso, tá bom? E nós temos a condensação ou liquefação, que é do gasoso para o líquido, a solidificação, que é do líquido para o sólido. Nós temos esse esqueminha aí, ok? Então, fusão é do sólido para o líquido, vaporização do líquido para o gasoso. Condensação ou liquefação é do gasoso para o líquido. Solidificação é do líquido para o sólido. Beleza? Certinho? Aí resume tudo isso que nós falamos até agora. Na página 15, você sabia? Geada. Nas madrugadas de inverno, quando a temperatura fica muito baixa, pode ocorrer o congelamento do orvalho, deixando tudo coberto por uma camada de gelo, como o solo e a vegetação. Nós temos aí uma geada em São Bento do Sul, Santa Catarina, né? Que é quando cai a água em forma de gelo, tá? Como nós já falamos aqui, quando há uma queda brusca na temperatura, tá muito quente, de repente fica muito frio.
acontece o ciclo da água, que é tão importante para a vida no planeta, para os animais, para a vegetação, para nós seres humanos que dependemos da vegetação e dos animais para sobreviver? Então, esse ciclo da água é essencial para a vida no planeta, crianças. A quantidade de água na natureza não varia, mas ela passa constantemente por mudanças de estado físico. Essas mudanças ocorrem de forma cíclica e compõem o ciclo da água, também chamado de ciclo hidrológico, certo? Acompanhe no infográfico a seguir algumas das etapas e alguns dos processos do ciclo da água. Então, nós vamos ver aí, crianças, nas páginas 16 e 17, esse ciclo aí da água, tá bom? Vocês vão acompanhar aí junto com a tia Grazi, vocês vão ver aí o ciclo da água, tá? Esse ciclo da água mostra exatamente que a água, ela passa por um processo e volta a fazer ele todinho de novo, tá? Então, nós vamos lá para o número 1. Começando pelo número 1, lá na página 17, aí na de vocês. Na apostila de vocês, deixem a página aberta que vocês conseguem ver direitinho. O que acontece? Nós temos aí o armazenamento da água dos oceanos, mares, rios e lagos. No número 1 já diz, a água presente nos oceanos, mares, rios e solo é aquecida pelo sol e evapora. O que acontece? Ela evapora e sobe. Quando ela sobe, ela se condensa. Aí o número 2 diz, as plantas absorvem a água do solo para sobreviver. Parte dessa água é devolvida ao ambiente pelo processo de transpiração. A combinação da evaporação com a transpiração resulta no fenômeno da evapotranspiração, responsável por grande parte do vapor de água que chega à atmosfera. Então, um depende do outro. Olha só, né? É algo assim muito, muito interessante essa questão do ciclo da água, desse envolvimento que os seres têm na natureza, dessa dependência, né? Dessa harmonia. Então, é muito interessante. A água se condensou, certo? Agora, depois que ela se condensa, vamos para o número 3. O que acontece? O vapor de água sobe para as camadas frias da atmosfera e se condensa, formando as nuvens. 4. Quando as nuvens ficam muito carregadas, as gotas de água caem em direção à superfície do solo, na forma de chuva, neve ou granizo. Vai depender da temperatura, né? 5. Acontece aí a infiltração. A água líquida infiltra-se no solo. Parte dela forma os reservatórios subterrâneos, chamados, gente, lençóis freáticos, que foi algo que vocês já viram também. E parte dessa água que cai também da chuva escoa superficialmente e chega aos rios e ao oceano. Esse é o ciclo da água e acontece tudo de novo, gente. Ela evapora, ela sobe em forma de vapor, lá ela se condensa, condensou, ela cai de novo em forma de chuva, em forma de neve, em forma de granizo, infiltra parte dela no lençol freático, outra parte vai para lagos e rios e começa tudo de novo. Evapora, condensa, cai em forma de chuva. E assim vai sendo o ciclo da água, aonde a gente precisa que ele realmente ocorra para existir essa vida na Terra, para que exista vida no planeta Terra. Isso é muito interessante, é bom que a gente entenda esse ciclo, é bom que a gente saiba o quão ele é importante e que a gente aprenda a valorizar os bens que nós temos, os recursos naturais que possuímos e entender que sem ele nós não conseguimos sobreviver. Isso é muito interessante. Quando a gente tem consciência disso, até a nossa maneira de viver, de observar o mundo modifica. Então, meus amores, hoje nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula de ciências,
nós vamos dar continuidade aí à unidade 7, onde falaremos sobre a importância desse ciclo da água, o porquê que o ciclo da água é tão essencial para a vida no planeta, ok? Um beijo para vocês e até a próxima.